De volta com o programa Saúde para Todos, e agora a gente vai falar de um assunto que a princípio é invisível a olho nu, porém está muito presente aí no nosso dia a dia, e quando sentimos, vemos que ele tem um poder e tanto sobre a gente, que são os vírus e as bactérias. Mas o que eles são, o que causam? Sobre isso nós vamos conversar agora com o Dr. Marco Antônio Gonçalves, que é infectologista e vai falar um pouco mais para a gente sobre este assunto, tirar as nossas dúvidas aí de casa. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom, doutor, é aquilo mesmo, né? Eles são bem invisíveis, porém estão bastante presentes no nosso dia a dia. Exatamente. Vírus, bactérias, fungos, né? São micro-organismos vivos, né? Tem material genético, né? São multiplicadores, como se fosse um organismo normal. E realmente não dá para ver, só que está em todas as superfícies, né? Ar, água, superfícies sólidas, então a gente se encontra em todo o local que a gente anda. Dá para contar no dedo, doutor, quantos vírus e bactérias estão presentes por aí ou é até difícil? Não, isso? Não tem como, né? Mas são muitos, você pode ter certeza disso, né? Que todas as superfícies estão altamente contaminadas, em qualquer ambiente. Uhum. E por que isso acontece, doutor? Não, isso é da natureza mesmo, né? A gente não tem uma explicação, por que surgiu, da onde que vieram, né? E para onde depositam mais, né? A gente sabe que é lógico que materiais mais sujos favorecem o crescimento, o desenvolvimento, pois ali tem alimentação para eles, né? Materiais contaminados, lixões. Então, o saneamento público, a higiene é fundamental para que evite que eles estejam em maior presença na nossa casa, no nosso lar, né? Então, isso é importante. São bastante comuns nos alimentos, doutor? Também, né? Qualquer superfície tem um certo grau de contaminação, tá? É lógico que hoje em dia tudo a gente tenta se eliminar ao máximo, né? As carnes, as frutas, as verduras já são melhores preparados. As indústrias, né, já se cuidam mais, tem padrões de qualidade, com isso melhoraram muito. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque o alimento mal cozido, mal lavado, né, é a principal causa de contaminação. Uhum. Nós, inclusive, no bloco anterior, a gente viu um pouquinho a respeito da questão dos alimentos, principalmente prestar bastante atenção, né, doutor, com relação a prazos de validade, quer dizer, tudo isso favorece o surgimento de bactérias que podem ser perigosas para a saúde. Exatamente, existem várias bactérias e outras doenças que são até mesmo letais, né, mortais em caso de uma intoxicação, tá? Então, se não tratado rápido e adequado, a consequência pode ser grande. E a gente precisa tomar cuidado com os prazos. E já existem os prazos de validade, é porque alguma coisa, né, acontece se serem passados. Então tem que ter atenção para poder não ter problemas. Bom, doutor, a gente tratou aqui no geral dessa questão, agora vamos assim partir um pouco para a nossa realidade, Tangará da Serra. O senhor que trabalha na área da saúde, que atende todos os dias pessoas, o que é mais comum com relação a este assunto? O que é mais preocupante também com relação a isso? A gente tem que cuidar muito e pensar muito bem no saneamento básico, né? Tangará ainda tem um pouco de dificuldade em relação a isso e a população também tem que ter a consciência de que lavar as mãos é muito importante, ter a consciência de cuidar do seu lixo, né? Ter a consciência de não deixar água parada por causa de dengue e outras doenças, né? Então a gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive, né? Senão a gente vai começar a ter problemas mesmo. E a gente nota que essas doenças são doenças emergentes, por exemplo, a dengue, que tem controle, só depende de nós, da população, né? Junto, é lógico, com gestores, né, municipais e estaduais e mais. Mas a gente precisa ter consciência dos cuidados. O fato de uma cidade igual o Tangará, que o senhor citou, que ainda existem muitas fossas, né? Fossas, quer dizer, um sistema ainda muito arcaico com relação ao saneamento, coisa que já não deveria existir mais. Quer dizer, tudo isso pode acarretar aí problemas de saúde pública. Exato, então. Tudo isso acarreta, né? Contaminação com animais, ratos, né? Baratas, insetos que levam a contaminação para outros locais, tá? Parasitose, os vermes, né? Também aumentam muito por causa disso. E populações com mais dificuldade de ter acesso a médico, ter acesso a um tratamento, os problemas de um simples verme pode se tornar uma doença gravíssima. É muito comum, doutor, as pessoas terem vermes? Muito comum, muito mesmo. E às vezes até confundem com outras doenças, sim, né, por causa dos sintomas. Às vezes, né? Você fala, não, é um verme, eles até não acreditam. Não acredito que isso aí é um verme, né? Porque acha que, por exemplo, tem vermes que podem causar até mesmo pneumonia.
né? Então a gente tem que tomar cuidado e tem que procurar auxílio sempre. Existe um sintoma para esse assunto, doutor? Existe. Para o verme em si? Sim, a maioria dos vermes causam incômodo gastrointestinais, né? Porque são ali que eles ficam. Então, diarreia ou constipação, que tranca um pouquinho o trânsito do intestino, tá? Ou diarreia, aquelas cólicas abdominais, está tudo bem, chega à noite e começa a ter aquela cólica, vai ao banheiro, diarreia. Parou, melhorou, né? Enjoos, vômitos, dor de estômago. Às vezes, estou em uma gastrite, muitas vezes é um verme que está causando isso. Né? Quer dizer, mas tem algumas coisas a serem observadas. Tem um horário certo, por exemplo, dele se manifestar? Não, normalmente não. Normalmente só mesmo o oxiurus, que é um vermes que dá na região anal, que dá o prurido anal, normalmente à noite, que é a hora que ele sai para ovular. Então ali tem esse periódico, né? Mas o restante não. E bastante comum em crianças, bastante inclusive, comum, né, em doutor? Crianças. Quer dizer, até é interessante alertar aí as mães com relação a isso, porque às vezes a criança não vai falar, mas ela vai sentir e a mãe vai ver ela coçando ali na região anal, por exemplo, né? Sentindo aquela coceira. E o que pode causar um problema como esse, como o oxiurus que o senhor citou? Tá. Então, o oxiurus, o grande problema dele é causar uma ulceração na mucosa anal, né? Ou fazer como que eu vou explicar para vocês? Um prolapso anal. Essa região da mucosa pula para fora, como se fosse uma hérnia. Né? Então, tanto é que a inflamação que ocasiona no local, com sangramento, muita dor, tá? Sem contar que a criança vai se alimentar, os vermes vão se alimentar desse alimento que ela está comendo. Então, pode gerar anemia, fraqueza, mal-estar, né? A criança não desenvolve, atrapalha raciocínio, atrapalha no colégio. Então, tem uma série de coisas que envolve tudo isso, né? Uhum. É até difícil a gente citar uma situação aqui, doutor, mas assim, já teve inclusive a oportunidade hoje com esse acesso à internet, por exemplo, de ver inclusive cirurgias com relação a pessoas que tiveram problemas com verme criança. E é muito feio de ver, na verdade, né, doutor? E acontece isso, quer dizer, top até o trato intestinal, ali, o intestino da criança com relação a isso, que é um problema muito sério e muito comum. Exatamente. Nós temos duas complicações graves gastrointestinais, são as perfurações, né? O verme pode perfurar o intestino, isso causa um problema grande, tem que ser operado de urgência, e as obstruções mesmo. Normalmente os vermes que fazem obstrução é a lombriga, o pessoal comenta. Faz um bolo, parece um bolo de macarrão mesmo, e aí entope e vem com vômitos, o trânsito intestinal não funciona, distensão abdominal, distúrbio metabólico, uma série de consequências, que muitas vezes só se resolve com cirurgia. Esse verme, por exemplo, esse ácido pode vir, a pessoa vomitá-lo, esse bolo, tá? Pode parar no pulmão. Então, a gente precisa ter atenção a esses tipos de parasitas também. Qual seria a atenção básica, doutor, com relação, por exemplo, às crianças que ficam muito com o pezinho no chão, em contato com muitas coisas? O que o senhor pode dizer para a mamãe lá de casa? Quais os cuidados que elas podem estar mais atentas, né, com relação a isso? É fundamental usar, na maior parte do dia, um calçado realmente, né? Manter a unha muito bem aparada, porque a criança suja as unhas e aí é contaminação. Lavar as mãos o tempo inteiro, orientar, não ficar levando a mão na boca, né? Porque é assim que se pega, entra em contato com qualquer substância contaminada, põe a mão na boca. É através da ingestão, a grande maioria, né? Ensinar os hábitos de higiene, né? Mostrar que aquilo ali tem que ser cuidado, né? Que não é legal pegar terra e comer terra, que não é legal andar em lugar sujo, né? Tá sempre bem arrumado, né? Não beber água de locais que não são água filtrada, né? Ou que seja fervida. Então a criança tem muito disso, vai jogar bola no campinho de futebol, abre a primeira torneira que tem e toma um monte de água. E assim vai. Então são esses pequenos cuidados que são orientações que a gente tem que dar. Bom, já que o senhor tocou no assunto, na questão dos hábitos aí das pessoas, inclusive o doutor Marco Antônio já participou aqui no Saúde para Todos, ensinando as pessoas a lavarem as mãos corretamente, que é uma situação que muita gente, nós recebemos aí várias ligações, doutor, de pessoas que não sabiam que era daquela forma. Então a gente percebe que é questão de hábito mesmo, de se ensinar corretamente e ter aquele hábito. Por isso a gente decidiu então até reprisar essa situação que o doutor ensina a gente como lavar as mãos para você aí de casa. Vamos ver? Outra prevenção acontece no banheiro, onde a gente vai várias vezes ao dia, né, doutor? E tem que ter o cuidado, então, de lavar as mãos. A gente sabe que o Brasil, as pessoas ainda têm esse costume de lavar pelo menos mais de 5 vezes ao dia as mãos.
Como é que se lava as mãos corretamente, doutor, para se evitar, por exemplo, a transmissão de vírus? Então, primeiramente, a gente precisa seguir alguns passos básicos, né? Então, a mão tem que estar livre de objetos e expostas, né? A gente tem que lembrar que não é somente a mão, a gente tem que lavar até o antebraço, ou seja, até próximo ao cotovelo também, senão a gente acaba se contaminando, né? Então, tirar essas blusas maiores, compridas ou dobrar as mangas é essencial, né? Não é uma coisa tão simples, vai lá correndo e passa uma água na mão. Não, aí não adianta. A gente está falando aqui de uma lavagem técnica para que se elimine, né, o máximo possível a quantidade de vírus, bactérias, fungos, né, para que não se transmita doenças. Existem torneiras especiais entre hospitais, mas para quem faz em residência e tudo mais, abrir normalmente, molha a mão até em cima, tá, com o cotovelo, tirar o sabão. Tá de colocar as mãos diretamente, então. O ideal, após começou a lavagem, se você colocar a mão novamente onde o lugar está contaminado, você vai se contaminar, tá? Primeiro palma com palma de mãos, então sempre flexionando bem. O ideal é 30 segundos em média a cada forma de lavagem, são praticamente 5 passos, tá? Os dedos propriamente ditos, né? Dedão, polegar. Aí, dedo por dedo, tá? De ambas as mãos. A unha é fundamental a limpeza, então depois para ajudar na unha, você faz esse movimento rotatório em palmas de mão, tá? Bilateral. E não se esquecer da região de antebraço, né? Pra gente deixar sempre bastante limpo. O ideal a partir daí é tentar não encostar na torneira, né? Para fazer o enxágue. Para fechar a torneira, você pode pegar o papel toalha, né? Que você não encosta, tá? Sempre descartar no lixo. E fazer a secagem da mão normalmente, como de costume. Em casa pode-se usar a toalha? Pode, toalha normalmente, tá? Então é tranquilo, rápido e evita bastante doença. A grande maioria das doenças respiratórias, infecciosas, são pegas através do contato direto com mão.